Bom dia, pessoal. Boa noite, na verdade, né? Então, desculpa não poder estar aí mais uma vez, mas é porque eu estou fazendo treinamento aqui em Fortaleza e assim que possível eu estarei com vocês, né? Então, hoje, mais uma vez, vou passar aqui esse vídeo para não passar só uma atividade e tal, porque também teve gente com dúvidas em alguns conceitos. Então, vou estar falando aqui alguma coisa. Em alguma outra comunicação poderá ser feito pelo Facebook na hora em que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu vou estar provavelmente online, não só no Face, mas também no WhatsApp. Então, no processo inicial, a gente tem aqui para vocês são a primeira aula de terça-feira. Então, nesse dia, a gente vai estar falando e trabalhando os conceitos de marketing, que é a primeira aula, posso assim dizer. Então, a gente vem aqui inicialmente. Bom, aí nós temos aqui então marketing. O que é o marketing? Em uma das aulas, a aula de sábado, uma dupla de alunos fizeram esse conceito de marketing. É muito mais que vender um produto, é saber o que produzir, satisfazendo as necessidades do consumidor para assim obter um bom resultado e o retorno do cliente. É feito pela Gressilvani Gressilene, no horário de sábado, de 6 às 8. Então, o marketing em si, ele é usado hoje de várias formas, né? Hoje, tudo que a gente vê tem um pouquinho de marketing. O marketing não é só como vender, né? Tem toda uma característica por trás daquilo. Por exemplo, né? O marketing é composto pela publicidade, a propaganda, o merchandising. O que é a merchandising? Por exemplo, você está assistindo a novela e aí alguém fala sobre um produto ou vem chegando num carro, né? Um exemplo. E aí aquele carro, por exemplo, da Chevrolet, da Kia, seja lá o que for, aparece naquela novela, aquilo ali é merchandising e é cobrado muito caro para que aquilo passe na TV, né? Então, dependendo também dos horários. Então, os chamados horários nobres, que são aqueles que acredita-se, justamente no estudo de marketing, que existe um maior número de pessoas ligadas à TV, né, assistindo a TV. Então, na apostila, né, tem que dizer, o marketing não tem uma fórmula correta. O marketing é uma estratégia empresarial na qual o grande objetivo é desenvolver no cliente potencial a percepção, a necessidade de consumo de um produto ou serviço. Como eu já tinha dito a vocês antes, todo cliente é um cliente, toda pessoa é um cliente em potencial. Então temos que cuidar de como atrair aquelas pessoas. Então, o marketing em si é a criação da necessidade de um produto ou serviço, ou seja, que você, cliente, você, consumidor, nós, consumidores, possamos estar tendo sempre a necessidade de consumir. E é isso que faz. Né? No caso da cerveja, no caso de vários produtos, o celular, o smartphone, um grande exemplo, tem essa grande característica. Você tem que, eu quero um celular mais novo, quero aquilo outro, o smartphone, por exemplo, um iPhone também, né? Então, temos essa necessidade de tecnologia, é uma grande característica das novas gerações. Okay? Num breve histórico, nós temos o seguinte: inicialmente tivemos o escambo. O que é o escambo? Era uma troca de um bem pelo outro. Então, por exemplo, hoje, se você tem um celular, a outra pessoa tem um celular, você se interessa por aquele, você entrega o celular e ele te devolve aquele, e ele te entrega aquele que ele tinha. Seria uma troca. É uma troca de bens. Então, que uma pessoa tem interesse, troca por aquilo que ela quer, e assim sucessivamente. Então, isso é o escambo. Hoje, de um certo modo, o escambo ainda existe. Por quê? Porque você dá dinheiro em troca de um bem. Então, seria uma
forma de escambo, né? E nisso veio o processo de marketing, que era desenvolver como atrair e como fazer com que um produto ou serviço seja atrativo a um consumidor, ou em específico ou no geral. Na década de 30 nós temos aquela questão. Então, na década de 30 nós temos a questão da oferta e procura, que é a característica em que as grandes empresas, na verdade, ofertavam sem se preocupar com mais nada, e aí quem quisesse procurava e comprava. Então a gente tem essa grande característica. Um bom exemplo desse período da década de 30 é o Fordismo, que tem o nome por causa da Ford. Então, Fordismo, os carros eram produzidos em grandes escalas, colocados nos estacionamentos, e ali ia se esperando vender cada um deles. Quando o estacionamento estava lotado, as máquinas paravam, os funcionários simplesmente deixavam de ir, e nesse caso aconteceu essa grande característica na década de 30, a lei da oferta e procura. Para quem não sabe ou não ouviu falar ainda, oferta e procura seria, no caso, as empresas fornecem ou ofertam e nós procuramos. Então, no caso, as empresas quem mandavam nessa época. Hoje em dia o negócio é diferente, ao contrário, quem manda é o consumidor. Na década de 50, começaram a se surgir as técnicas de venda, técnicas que eram usadas meio que, por exemplo, as técnicas que são usadas para a produção de um rebanho de vacas, por exemplo, eram usados não parecido, mas eram usados, por exemplo, para os consumidores. Era estudado os consumidores, a gente tem que usar isso, usar aquilo outro, para poder ser feito a venda daqueles produtos. Nessa época, não somente nessa época, mas principalmente nela, começaram a surgir as mensagens subliminares. Para quem não sabe, no finalzinho eu vou ver se eu pesquiso alguma coisa aqui para vocês. Nesse caso, as mensagens subliminares eram aquelas mensagens que eram escondidas em um vídeo, em uma foto, em alguma outra característica, para que só o subconsciente dos clientes e dos consumidores pudessem capturar. Então, por exemplo, eu estava lá assistindo um vídeo e de uma hora para outra dava vontade de beber Coca-Cola. Ninguém sabia o que era. E isso realmente, os segredos da mente, realmente acontecia. Nesse caso, chamado mensagem subliminar. O vídeo ao ser examinado, em questão de milésimos, tinha lá uma imagem ou alguém mandando beber Coca-Cola. Um exemplo, para quem assiste o SBT, passa aquelas figuras da Jequiti. Aquele exemplo, se fosse um pouco mais rápido, ou as imagens passando mais rápido do que passam atualmente, seria considerado mensagem subliminar. E hoje é crime. Você usar mensagem subliminar é crime. Então, por isso não se tem mais. E por isso é passar naquela velocidade. Você está assistindo o filme, um pouco mais de Jequiti aparece lá, um perfume qualquer e volta ao filme. Então, alguns exemplos. Eram feitas técnicas dizendo de como vender a alguém. Na década de 60 foi quando começou realmente o processo do marketing, que era feito toda aquela característica, não só das técnicas de venda, mas também a análise do mercado, análise do consumidor e tudo mais que tivesse voltado àquele processo. Então seria o surgimento do marketing propriamente dito. Na década de 90 começou a grande característica que a gente tem até hoje, e é o meio que a gente está usando aqui nessa aula, que é a internet. A internet hoje tem grande influência no marketing, não só brasileiro, mas mundial. Então a internet é usada hoje como um grande meio de comunicação, um grande meio de publicidade. A publicidade é aquele processo em que
você faz uma propaganda sem receber nada por isso. Então, um grande conceito que acontece é você, por exemplo, compartilhar um vídeo de uma cerveja. Isso é publicidade, você não está recebendo por aquilo, mas está fazendo a propaganda daquele vídeo. E isso é hoje o que temos bastante. As novas gerações que estão sempre ligadas e focadas ao celular. Então, o processo de venda tem que estar mais próximo dos consumidores, de nós, né? Então, a internet foi um grande propulsor, né, do marketing, e é um grande meio hoje que deve ser bem explorado. Uma das atividades que a gente vai estar fazendo é a produção de propagandas voltadas para a internet. Não só a produção de vídeos, mas também de comunicados, banners, alguma coisa desse tipo. A gente vai estar tentando desenvolver também com vocês, né? Então é um grande exemplo. Então esse foi um breve histórico. Veio lá das trocas, né? Passando pelo onde só a empresa mandava, está aqui, eu tenho para vender, se você quiser comprar, bem. Depois tinha as técnicas de venda. Olha, compre, esse produto é assim, esse produto é aquele outro, mas ainda voltada à empresa. E com o surgimento do marketing na década de 70 foi que começou aquela característica de analisar o que o cliente queria, o que o cliente necessita, o que o consumidor precisa, né? E aí a internet é hoje um dos grandes meios, as grandes vias que são usadas o processo de marketing, né? Passando à frente, nós temos uma frase, na verdade, aqui, um pequeno texto do senhor Sam Walton, alguma coisa assim, que é fundador da Walmart. Não sei se vocês conhecem, né? Pequenininha, né? Ela com 5.000 lojas. A Walmart também presente no Brasil, é uma das melhores lojas de suprimentos de informática, de várias outras características, né? E com preços bastante acessíveis. Então, esse senhor, o senhor Sam, né, foi dar um treinamento aos seus funcionários e nesse processo ele simplesmente chegou, não falou muita coisa, só deu lá bom dia, boa noite pessoal e simplesmente começou a ser leitura, dizendo: eu sou o homem que vai a um restaurante, senta-se à mesa e pacientemente espera enquanto o garçom faz tudo, menos anotar o meu pedido. Eu sou o homem que vai a uma loja e espera calado, enquanto os vendedores terminam suas conversas particulares. Bem comum. Eu sou o homem que entra num posto de gasolina e nunca toca a buzina, mas espera pacientemente que o empregado termine a leitura de seu jornal, ou acorde, né? Que é bem comum hoje na nossa cidade. Eu sou o homem que, quando entra no estabelecimento comercial, parece estar pedindo um favor, ansioso por um sorriso ou esperando apenas ser notado. As pessoas estão lá nos seus celulares. Eu sou o homem que entra num banco e aguarda tranquilamente que as recepcionistas e as caixas terminem de conversar com seus amigos e espero pacientemente enquanto os funcionários trocam ideias entre si ou simplesmente abaixam a cabeça e fingem não me ver. Você deve estar pensando que sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca cria problemas. Engana-se. Sabe quem eu sou? Eu sou o cliente que nunca mais volta. Divirto-me vendo milhões sendo gastos todos os anos em anúncios de toda ordem para levar-me de novo à sua firma. Quando fui lá pela primeira vez, tudo o que deveria ter feito era apenas a pequena gentileza tão barata que é um pouco mais de cortesia. Então temos que ter cuidado nessa característica. Lá estamos nós gastando, precisamos divulgar, precisamos fazer aquilo outro, tal, mas aí o principal, né, que são os seus funcionários, não estão cumprindo com a regra, né? Não estão atendendo perfeitamente. Então eu digo uma característica de minha empresa é séria, minha empresa é aquilo outro, e aí os funcionários não estão mostrando esse meio, né?
Então, uma grande característica é que a gente tem que ter cuidado no marketing da nossa empresa. Então, clientes podem demitir todos de uma empresa, simplesmente gastando seu dinheiro em algum outro lugar, né? Não precisa nem dizer alguma coisa sobre o funcionário. Só ir gastar em outro lugar, pronto. Aquilo ali já não leva mais lucros naquela empresa, e aí aquela empresa vai ter que diminuir os gastos. O que está acontecendo bastante hoje, mas não pelo fato de mau atendimento, mas sim pela crise que estamos tendo, né? Passando adiante, nós temos esse sistema 4A, né, que alguns tiveram problemas de fazer esse pequeno relatório. Mas aí o que é que acontece? O sistema 4A foi criado pelo senhor Raymond Richards. Ele é um sistema que, na verdade, auxilia a entender o processo do marketing. Seria uma espécie de receita de bolo, né? Dizer, não sei o que é marketing, não sei como fazer, então isso aqui seria uma característica que poderia ser usada para fazer o processo do marketing. Então, o primeiro passo nós temos o analisar, que vai definir o que fazer, como eu vou fazer aquele produto. Então eu defino, eu quero fazer determinado produto, então estou definindo o que eu quero. Depois eu vou fazer como que eu vou produzir, quais são os recursos, materiais e tudo mais que eu vou estar usando para produzir aquele recurso. Onde eu vou estar fazendo, como na verdade eu vou estar desenvolvendo aquela característica, né? Se é uma empresa, se é em casa, onde que vai ser, né? Ou mesmo onde que eu vou vender. Então tenho que definir onde eu vou fazer e onde eu vou vender. Seria uma característica. Quando eu tenho que definir períodos, olha, eu quero fazer uma coisa, eu vou usar tais materiais lá em casa, então eu preciso dizer, o período vai ser daqui a um mês, 2, é um período que eu vou me reorganizar ou me organizar. Né? Então seria quando? Por quê? O porquê seria porque eu vou fazer aquele produto. Existe um público-alvo que seria quem? Né? A quem eu vou vender? Né? Quem vai comprar os meus produtos? Então eu tenho que definir, fazer essa análise. Seria um planejamento de mercado. Depois viria a adaptação, onde eu iria definir design, características, qualidade, marca, embalagens, preços e algumas outras funções. Por exemplo, o design, né, é aquele de qual é o formato do meu equipamento, qual é o formato do meu produto. As características seriam se é grande, pequeno, vai ser fino, vai ser grosso, se vai ser marrom, se vai ser preto, né, e algumas outras características. As qualidades estão dentro dessas outras. A marca eu vou definir, né, vai ser, por exemplo, Apple, Samsung, então a marca vai ser aquela que eu vou criar. A embalagem vai ser, lógico, também uma das formas de vender o meu produto. Uma boa embalagem seria uma primeira aparência do produto, né? E a primeira aparência, a primeira impressão é a que fica. Nesse caso, a embalagem ela vai definir se o meu produto vai ser atrativo aos clientes. Então eu vou fazer, por exemplo, vou botar em caixa, vou botar em saco plástico, vou botar em um plástico com papelão, alguma coisa do tipo. E o preço, né, o preço não é tão simples, de um certo modo. Por exemplo, se eu tenho a característica, né, eu vou vender, por exemplo, uma marmita, eu não posso dizer, vou vender minhas marmitas por, sei lá, R$5, R$6. Eu não posso definir dessa maneira. Eu tenho que primeiro definir o que eu estou gastando para fazer aquilo ali, para então definir o que é que eu quero ganhar em cima daquilo e então definir o meu preço. Por exemplo, preste atenção, vou fazer o meu mercantil para poder fazer, vou fazer minhas compras para poder fazer as marmitas. Então, eu vou ao mercantil, gasto, por exemplo, R$600 para comprar um material bom para fazer o que eu preciso.
Nesse caso, né, eu vou estar já tenho que estar anotando esses R$600. Agora tem a questão do gás, que eu vou ter que gastar também com isso. Então, o gás hoje, né, infelizmente, R$60. Depois vem a característica, por exemplo, a minha taxa de serviço, que eu posso definir individualmente como vezes, né? Por exemplo, R$600 no mercantil, mais R$60 no gás, já dá 660. Posso fechar algum outro valor para definir o meu preço. Então vamos dizer que esses R$660 me produzem uma quantidade de 100 marmitas. Então eu tenho R$600 no mercantil, R$60 no gás e tenho que produzir com isso R$660, dá para me produzir 100 marmitas. Então eu faço 660 dividido por 100 vai dar 6,60. E isso seria o preço da marmita, mas eu tenho que ganhar alguma coisa, né? Então eu vou fechar, por exemplo, eu vou ganhar em cima, vou definir isso, R$1,40 em cada marmita. Então R$1,40 em cada marmita, eu vou estar fechando o meu preço em R$8. Então se eu tenho R$1,40 em cada marmita, eu tenho 100 marmitas, eu vou ganhar R$140 naquelas 100 marmitas. Se eu vender 100 marmitas no dia, eu vou ganhar no dia R$140. Então essa é a tomada de preço que eu tenho que tomar cuidado. Depois vem a questão da minha avaliação, né? Desculpa, pulei um aqui. Ativação, que seria colocar aquele produto em mercado, né? Colocar aquele produto disponível aos consumidores. Então definir preço, definir as qualidades, definir o design, a marca, a embalagem e várias outras coisas, e vou colocar no mercado. Existem processos que as pessoas vão colocando, as empresas vão colocando aos poucos no mercado para ver como é que está a questão se os consumidores estão aceitando aquele produto. Então ali eles vão, às vezes fazem até mesmo amostras grátis. É o caso da Omo. A gente tem hoje o sabão conhecido pela marca Omo, né, que é o sabão em pó da marca Omo, que a gente já tem a característica como é uma marca famosa, a gente já chama sabão em pó de sabão Omo. Então pode ser uma marca brilhante que é feita, a gente mesmo assim chama de sabão Omo. Compra um sabão Omo, a pessoa vem com brilhante, está aqui, é aceito porque é uma característica. Uma das coisas que eu vou falar com vocês depois são marcas paralelas, vamos dizer assim. Grandes empresas produzem seus produtos, mas também fazem marcas paralelas para, mesmo assim, estar atingindo vários mercados. Por exemplo, a Omo produz tanto o sabão Omo como também a Brilhante. Né? Vocês não sabiam, a Brilhante também é da Omo. Eu tenho quase certeza, na verdade. Então ela diz, olha, o meu sabão, esse de melhor qualidade, vai ser vendido por tal preço. Esse outro com menos qualidade, da marca Brilhante, que não vai me ligar a Omo, vai ser vendido por um preço mais baixo. Então eu vou estar atingindo um público com mais exigências e outro com menos exigências e com bolso mais fraco, vamos dizer assim, que é o que a gente está passando atualmente, né? Então seria essa a grande questão, colocar o produto no mercado, seria a ação do produto. Depois vem as avaliações para saber o que é que os consumidores estão achando daquele produto. Depois definir se a embalagem tem que ser mudada, se o preço tem que ser reavaliado, né? Na economia existe o termo chamado elasticidade, que é um preço que eu vou aumentando quando os consumidores notam, né, a diferença, ou notam que estão pesando no bolso, aí aquele preço reduz, ou então param naquele valor. Isso seria a elasticidade, né? Vai esticando até o consumidor notar a diferença.
Então aquilo ali é a avaliação que é feita em cada processo. Se não houver essa avaliação, o que acontece? As marcas, como já aconteceu com algumas, vão sumindo. Os consumidores não vão gostando de algumas coisas ou simplesmente não gostam mais, que é bem comum, a pessoa usa, um dia abusa e não usa mais. E aí, se não tem essa manutenção, os produtos, alguns deles, podem simplesmente deixar de existir, como tem várias outras marcas, né, que deixaram de existir porque não houve uma manutenção de preço, de qualidade, de características e por aí vai, né? Então seria o sistema 4A, certo? Aqui eu estou passando a vocês algumas atividades, né? Então, que aqui talvez na verdade eu já passei, mas aí eu vou querer receber essas atividades, certo? Então, desenvolver com suas palavras o conceito de marketing. Lá no início eu mostrei a vocês um conceito que foi feito pela Gleicilene e a Gleicivânia, né? Então, elas me deram aquele conceito que eu estou usando aqui para dar um exemplo para vocês. Então, vocês vão ler, né, na página 39, os conceitos de marketing e vão definir com suas palavras o seu conceito, né? Então vocês podem dividir em dupla, ou se a turma é pequena, faz logo todos, né? Que vão definir um conceito. O interessante é que seja feita em duplas, ok? No caso, como esse vídeo vai estar passando para duas turmas, de 6 às 8 e de 8 às 10, de 6 às 8 divide em duplas, de 8 às 10 faz todos eles, que são aí 3 ou 4 pessoas, né? Salvo engano. Então, vocês vão desenvolver com suas palavras um conceito para marketing. Usar o sistema 4A na criação de um barbeador a laser, né? Isso aí é uma atividade interessante que eu vou querer receber também. Talvez, se para ser mais bonzinho com vocês, na próxima aula. Um exemplo. Aí vocês podem definir equipes, né? Equipes de 3 ou 4 pessoas no máximo, ok? Então, por exemplo, barbeador a laser. Eu já dei o que para vocês, né? Por exemplo, o sistema 4A, o primeiro, né, analisar ou análise. Então eu tenho o que, como, onde, quando, porquê e quem compra, né? Então, o que? Barbeador a laser. Como? Aí vocês vão definir como vão produzir esse barbeador a laser, ok? Como vai ser feito esse barbeador a laser. Quais os processos que vocês vão estar utilizando. Onde vocês vão definir uma fábrica com máquinas e várias outras características. Vocês também vão estar criando, inventando esse produto. Quando vocês vão definir o processo, quando vão iniciar a produção e quando pode, vamos dizer assim, uma característica entrar no mercado. Então, quando vão iniciar a produção. Por que vocês vão definir qual é a importância desse barbeador a laser, né? Por que vocês estão fazendo ele? E quem seria o público-alvo? Para quem vocês vão vender esse barbeador? Então, é uma coisa que vocês vão ter que definir, ok? A adaptação, vocês vão cuidar na questão do design. Como vai ser o formato, quais as cores que vão ser usadas, né? Que está ali entre design e características. Então, pode usar um design comum que a gente vê atualmente, pode melhorar, pode inventar um novo design, e sim vocês podem ir desenhando, né, conforme vocês queiram. As qualidades que ele vai ter, se vai ter resistência, se vai ser, por exemplo, anatômico, né, que possa ser aderido com mais fácil nas mãos. Vão criar uma marca, inventar uma marca qualquer para o barbeador. A embalagem, vocês também vão dizer como vão embalar esse barbeador. E o preço, vocês vão fazer aquela característica, né? Vão definir mais ou menos quanto gastaram para fazer aquele barbeador, isso por base, por alto, quanto gastaram para fazer aquele barbeador,
quanto eu vou querer receber e quanto vai ser o preço total. Como é que eu faço isso? Definir o valor, por exemplo, gastei 20 mil reais. Quero ganhar em cada um desses equipamentos, né, 10%. Então seria que quanto eu quero ganhar. O preço final seria, eu quero fazer, por exemplo, 100, 200 unidades. Então eu vou dividir o quanto que eu gastei e o quanto eu quero ganhar, somando esses dois e dividir por a quantidade de produtos. Então eu já faço o meu preço. Então vocês vão estar trabalhando nisso também. A questão da ativação seria como vocês vão colocar em prática, como vocês vão colocar no mercado, como vai ser colocado no mercado. E depois a avaliação seria o controle, como vocês vão estar fazendo a questão da organização, da questão por exemplo, se os consumidores estão gostando, se está tendo algum impacto ambiental ou alguma coisa desse tipo, e vão estar analisando também dessa maneira. Okay? Então seria essa a atividade. Então a gente tem aqui, vimos, né, o que é o marketing. Isso aqui é a frase que as meninas criaram, que vocês também vão criar uma, com suas palavras, o breve histórico, aquele texto de São Walton, né, ou Walton, do Walmart. Então eu espero que vocês também sejam o cliente que nunca mais volta. Né? Temos que ser exigentes, sim. Né? Peço desculpa falando nisso, por eu não estar aí, né, faltando nessa característica, mas na verdade eu estou me preparando no treinamento para que possa dar maior qualidade aos meus clientes, por exemplo. Então, é uma das características, ok? A gente tem esse sistema 4A que vocês vão estar trabalhando e essas atividades para hoje. Desenvolver os conceitos e usar o sistema na criação do barbeador. Vocês pedem folhas a Jamara e depois a gente vai estar passando esse trabalho para folhas de papel madeira, cartolinas e tudo mais para trazer e melhorar mais ainda. Então era só isso, obrigado a vocês e até logo. Boa noite e façam um trabalho.